O governo dos Estados Unidos anunciou que vai cobrar um valor calção de até 15 mil dólares de pessoas de alguns países ao aplicarem para ter um visto de turista. A medida vai ser implementada como um projeto piloto e já tem data para começar. Em 2 semanas, o projeto já vai estar em vigor. O jornalista Hélio Mouro conversa com a gente agora sobre essa medida. Boa noite para você, Hélio. Então, já começa explicando para a gente por que o governo americano vem com essa novidade que vai pesar no bolso aí de alguns visitantes internacionais. Boa noite, Dai. Boa noite ao telespectador do Revista Novo Tempo. Pois é uma notícia que não vai agradar a algumas pessoas que pretendem vir aos Estados Unidos com o visto de turista. O visto de turista que já não é algo que seja muito barato para alguns, em alguns lugares, e agora a ideia do governo aqui é de ter essa cobrança. Não é uma multa, é como se fosse um adiantamento, uma garantia. E essa garantia de 15 mil dólares. Aí no Brasil seria mais de 82 mil reais a mais que a pessoa teria que pagar ao governo pelo direito de ter o seu visto de turista. Isso por quê? Porque o que a Casa Branca observa é que há um número muito grande de pessoas, Dai, que vêm para os Estados Unidos de forma legal, conseguir o seu visto de turista, entra no país com a proposta de passear, de visitar os pontos turísticos aqui, mas quando chega a hora de ir embora, a pessoa só decide não ir e fica por aqui. E aí, essa é a ideia do governo do presidente Donald Trump, ter essa cobrança extra, porque assim a pessoa vai talvez pensar 2 vezes antes de fazer isso, antes de entrar como turista e ficar por aqui. A lista que foi divulgada hoje inclui só 2 países agora, só a Zâmbia e o Malawi. Mas a Casa Branca já disse que esse número pode aumentar. Isso por quê? Porque esses 2 países, de acordo com os números que o Departamento de Homeland Security tem, mostram que esses são os países com maior número ou maior percentual de turistas que não vão embora, que resolvem ficar aqui depois de terem entrado só para visitar. Então a ideia é essa, é de que reduza esse número de pessoas que vêm com intenção errada, com a intenção de ficar por aqui em vez de ir embora. Essa lista pode aumentar. Inclusive, em 2020, quando esse plano foi pela primeira vez pensado pelo governo Trump, naquela época, era de 24 países, se não me engano. 24 países estavam naquela lista. Agora só tem 2 por enquanto, mas esse número pode aumentar e, na verdade, vai aumentar. O governo já disse que sim, que vai acrescentar novos países conforme for necessário, Dai. É interessante a gente tratar desses assuntos porque é informação, é algo que está acontecendo no momento, então as pessoas precisam saber o que está acontecendo. Então, pelo que você falou, o Brasil não está nessa lista agora, mas pode ser que o Brasil entre nesse pacote em algum momento? Pois é, Dai. Nesse momento não está, o Brasil não faz parte dessa lista, não faz parte desse grupo que tem um número muito grande, ou um percentual muito elevado de turistas que vêm para cá com o visto de turista e que não vão embora mais. Agora, isso pode mudar, claro, porque esses acertos, primeiro que o governo dos Estados Unidos tem a primazia de dizer quem é o país que deve ser afetado ou não. Isso cabe exclusivamente ao governo, ele tem esse poder, essa autoridade. Mas, a princípio, o Brasil não passa perto de poder entrar nessa lista por conta dessas 2 questões. A primeira é o número de brasileiros que venham para cá com visto de turista e que não vão embora, não é um número que chega a incomodar o governo americano. E outra coisa é também que o Brasil tem um sistema de rastreamento que se enquadra naquilo que o governo americano espera dos países que têm essa relação com os Estados Unidos. Porque uma outra coisa que o presidente Donald Trump sempre comenta é a respeito da fragilidade ou da incapacidade dos países de fazer esse rastreamento, de saber quem é essa pessoa que você, aí no seu país, quem é essa pessoa que está tentando entrar aqui no meu país pelas vias legais, com visto. Então, quando a gente vai, por exemplo, ao consulado e eles pedem um calhamaço de documentos. E alguns países não fornecem a documentação adequada para o cidadão que quer aplicar para um visto de turista. Então, essa é uma outra precaução, uma outra preocupação que o governo do presidente Donald Trump tem, de que os países
de onde os solicitantes são, tenham condições de entregar, de informar essas informações todas. Oi, Dai. Hélio, desculpa te interromper, mas é só para tirar uma dúvida aqui que as pessoas talvez possam estar tendo em casa. Porque, como você mencionou lá no início ainda da nossa conversa, o governo Trump tem essa forte preocupação, então, com a imigração irregular, né? Mas, ao mesmo tempo, a administração sabe que precisa de mão de obra imigrante. Então, como a Casa Branca tenta aí equilibrar essas duas coisas? Esse é aquele negócio de estar entre a cruz e a espada, porque o governo não quer a presença de imigrantes que não estejam aqui de forma regular, sejam aqueles que atravessaram a fronteira a pé, que é o caso que o governo aqui bate muito, é algo muito grave, e também esses imigrantes que vêm com um visto de turista e que não vão embora. Entraram de forma regular, mas ficaram de forma irregular. Então, o governo quer que essas pessoas deixem o país e quer que elas apliquem depois e voltem de maneira regular. E aí o que o governo precisa é atrair mão de obra. O país precisa de trabalhadores e de muitos trabalhadores daí. Então, uma das formas é, por exemplo, facilitar ou flexibilizar alguns tipos específicos de vistos voltados principalmente para pessoas que têm alta qualificação para atuar aqui, principalmente no setor de tecnologia. Perfeito. Hélio, mais uma vez, muito obrigada pela sua participação e boa noite aí para você. Uma boa noite para você também.